Falar para o pessoal quais são as atribuições, as prerrogativas de um conselheiro federal. Vamos deixar bem claro para eles o que é que você faz lá no Conselho Federal de Farmácia. Vamos lá, então. Marcão, é o seguinte. A função principal do conselheiro federal é legislar para as causas farmacêuticas do Brasil. Essa é a principal função. Dentre outras, que aí já começam as ramificações, você tem que entender que o Conselho Federal de Farmácia ele funciona como o STF, é a instância máxima da profissão. Então, por exemplo, assim, gerou um processo, seja ético ou administrativo, no regional, e a pessoa envolvida nisso recorreu, isso daí vai para onde? Para a instância máxima, que é o Conselho Federal. Esses processos chegam às mãos do Conselheiro Federal, né, sejam administrativos ou éticos, e ele que vai dar o relatório final. Perfeito. Esse daí é também uma outra função muito, muito importante. Então, assim, você imagine que no Brasil você tem uma distribuição heterogênea de farmacêuticos. Então, enquanto aqui no Amazonas você tem em torno de, eu acredito que em torno de 4, 5 mil farmacêuticos, São Paulo tem 80 mil. Então, é óbvio que São Paulo gera muito mais processos do que o estado do Amazonas. Esses processos, então, são distribuídos entre os colegas conselheiros federais, tomando-se o cuidado, né? o jurídico, né? O setor jurídico do federal é quem faz essa distribuição e, obviamente, que eu nunca vou analisar um processo do Amazonas porque existe conflito de interesses. Né? Então, obviamente, eu normalmente avalio os processos do sul do Brasil. Essa é outra atribuição. A outra atribuição é que dentro do Conselho existem dois tipos de serviço. As comissões técnicas, que são comissões assessoras da diretoria do Conselho Federal, que é a comissão de ensino, a comissão de regulamentação, a comissão de tomada de contas. Essas comissões, elas são permanentes. São permanentes. E existem os GTs, os grupos de trabalho, que a partir que uma demanda, né? Eu esqueci uma comissão muito importante que é a COFIS, que é a Comissão de Fiscalização. Uhum. E existem os GTs. Os GTs, os grupos de trabalho, eles são montados dentro da demanda que aparece dentro do federal. Então, por exemplo, assim, apareceu demanda para análises clínicas. O GT de análises clínicas é convidado a ir a Brasília para atender aquelas demandas do setor de análises clínicas. Farmácia comunitária. Apareceu demanda, convocam os farmacêuticos do grupo de trabalho da farmácia comunitária, eles vão para Brasília e vão se debruçar sobre aquele trabalho. Então, os grupos técnicos eles são formados de acordo com as demandas que aparecem lá. E, obviamente, que os conselheiros federais são colocados dentro dessas comissões e dentro desses grupos de trabalho, para você ter a noção exata do que isso vai ser, o retorno disso depois vai para o plenário, que é onde você vai bater o martelo. Você vai lá e apresenta um relatório, esse relatório vai ser discutido pelos conselheiros e depois isso vai ser votado. E você pode ali ou concordar com o voto do relator ou discordar. Né? Então, assim, obviamente que então, são momentos muito importantes na profissão, porque você está... Naquele momento, você está gerando protocolos de funcionamento de determinada área da profissão farmacêutica. Então, o que é muito bacana é isso. Você não é eleito para só representar o seu estado. Você é eleito para você representar a sua profissão no Brasil. Isso é verdade. Me conta, velho, de quais comissões tu já participou nesses anos como conselheiro federal? Então, logo que eu comecei, eu participava do grupo de trabalho em análises clínicas, que é a minha área principal de atuação. Depois disso, eu fui para a comissão de regulamentação, né, que é a comissão que cria as nossas resoluções, da qual hoje, graças a Deus, eu estou como presidente há 3 anos dessa comissão. E estou no 6º ano como membro da Comissão de Tomada de Contas, que é a única comissão que é eleita pelos 27 conselheiros. Né? Então, eu estou lá, a diretoria não vota, né? São 23 votos. Essa última eleição agora eu tive 21. Olha aí. Da Comissão de Tomada de Contas, que aí você vai analisar todas as despesas, inclusive do federal,
e de todos os regionais do Brasil. Essa daí é campeã de trabalho, meu amigo. Me conta assim de algum trabalho, participando de algum grupo de trabalho, ou seja, até mesmo na comissão de legislação, de regulamentação, de alguma legislação que tu diga assim, caramba, essa aqui deu trabalho, mas foi algo que, nossa, isso aqui vai trazer uma diferença para o colega. Marcos, olha, são muitas, mas assim, teve uma em especial que me chamou muita atenção, que foi uma proposta de resolução que nós elaboramos de uma coisa que era praticamente desconhecida pelos farmacêuticos do Brasil, aliás, desculpe, que era a questão da circulação extracorpórea. Ah, que legal. Uma colega farmacêutica do Rio Grande do Sul, doutora Márcia Brasil, ela foi a primeira farmacêutica habilitada pela medicina, mais especificamente pela cirurgia vascular, para atuar dentro do centro cirúrgico, em cirurgias cardíacas. E é ela quem monitora toda a parte de gases sanguíneos e medicação que está sendo feita no paciente. Então, circulação extracorpórea é aquela que o sangue sai todo o corpo, passa pela máquina, e quem fica na frente dessa máquina é uma farmacêutica. Existem apenas 7 no Brasil fazendo isso. Caramba. Essa daí, assim, acho que foi a que eu fiquei, assim, de queixo caído, de imaginar que existam colegas farmacêuticos pelo Brasil afora que são capazes de fazer coisas, assim, inimagináveis. E você ter a possibilidade de você regulamentar aquilo como uma atividade do profissional farmacêutico é uma coisa extremamente difícil, complexa, mas possível por ser feita por qualquer colega farmacêutico. E esse processo de criar uma legislação, ele é trabalhoso? Muito trabalhoso. Como é que é essas etapas? Como é que chamam as pessoas para isso? A demanda vem para a Coleg a partir do momento em que algum conselheiro ou presidentes de regionais ou conselheiros regionais mandem uma demanda para a gente. Eu vou citar o exemplo da ozonioterapia. A ozonioterapia começou no Maranhão. Uma colega farmacêutica lá, que fez uma especialização fora do Brasil e veio para o Brasil e começou, no hospital que ela trabalha, no interior do Maranhão, começou a fazer aplicação de ozônio em feridas, principalmente de diabéticos. E os médicos começaram a perceber que a evolução dos processos de cicatrização das feridas dos pés diabéticos tinha um sucesso muito grande com a aplicação de ozônio. E era uma coisa que não tinha muita... É tranquilo de se fazer. Você vai colocar o pé do diabético dentro de uma bolsa com o gás sendo aplicado lá dentro. Então, isso é a mesma coisa você enfiar seu pé num saco plástico com um gás de ozônio lá dentro, o O3. Simples assim, mais nada. Só que o poder de regeneração e cicatrização era muito grande. Então, é óbvio que não é a nossa praia isso. Então, quando esse tipo de demanda chega na Coleg, a gente convida as pessoas que são técnicos, que trabalham nisso, e aí ela dá a parte técnica e a gente faz a parte jurídica da história. Ah, que legal. E nasce a resolução. Aí, depois que o esqueleto da resolução está pronto, aí a gente dispara para o setor jurídico do Conselho Federal, que vai ver todo o embasamento legal, se a gente não está invadindo nenhuma área, principalmente da medicina, né? Se a gente não está invadindo a área de outras profissões, ver as regulamentações que estão disponíveis, né, para você colocar os considerandos da proposta. Aí, quando retorna do jurídico, aí a gente leva para o plenário, é feita a apresentação, e os conselheiros, a pessoa, o técnico que veio, né, o especialista que veio... Ele que faz a apresentação. Ele vai lá junto com um representante da Coleg, no caso sou eu, que vou lá para frente, para o púlpito do plenário, fazemos a apresentação, ela faz as defesas, ali a gente recebe contribuições de conselheiros, coisas desse tipo, e depois é aprovado e pode mandar publicar no Diário Oficial, e você criou mais uma especialidade farmacêutica. É muito legal isso, cara. Muito legal. Você vê nascer uma resolução assim, é uma coisa assim que é inacreditável.
Bacana. Tem alguma coisa assim que, dentre as novas coisas que surgem no Brasil, que tu pode comentar de, isso aqui tá sendo estudado para ser colocado como uma proposta de resolução, coisas que a gente pode trabalhar no futuro? Sim, sim, nós temos duas que estão em andamento. Uma é da hipnoterapia. Essa daí, em breve, ela está sendo finalizada. Nós temos 2 farmacêuticos hipnólogos que trabalham com hipnoterapia, e em breve ela também vai estar entrando junto com as PICs, com as práticas integrativas e complementares. Bacana. É muito doido isso. É muito legal.